transição. Doideira, né? Você não tem direito de escolher, só da hora. Então, bom dia. Vamos dar início à prova de conceito do pregão eletrônico 89/2023, e cuja rematante é a Smara PD. Bom dia a todos. Me chamo Gabriel, sou do TI da Smara PD. Hoje a gente vai apresentar aqui o anexo 1, que trata do ambiente tecnológico. O André está aqui comigo, meu gestor. Ele vai lendo os itens e eu vou apresentando aqui para vocês. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão, passa para a gente que a gente vai explicando aqui ao longo do processo. Então estamos presentes aqui, então, o Gabriel e o André, né, e o Mauro, da Smara PD. Também os membros da comissão técnica aqui da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, a Claudinet, o Renê e o Edilson. Eu, o pregoeiro Lucas, membro da equipe de apoio Pauline, e a Aline, que está representando aqui a fiscalização do Smart, do pregão. Então, vamos dar início hoje ao módulo do ambiente tecnológico, né? Hoje. Pode dar início aí. Legal. Então, o item 1.1 diz que a aplicação cliente deverá ser acessada pelos browsers Edge, Mozilla, Firefox e Google Chrome, em suas versões mais recentes. Bom, então aqui a gente está com o sistema. Eu vou logar aqui. Logado. As configurações aqui do Firefox, a gente consegue verificar que é a última versão, através do Edge. Logado no sistema também, da mesma forma, a última versão aqui do Microsoft Edge. E, por último, o Chrome. Da mesma maneira, a gente está rodando na versão mais atualizada do Google Chrome. O 1.2, o processo de disponibilização dos módulos da solução integrada no servidor de aplicação deverá ser efetuado de forma padronizada e parametrizada, onde a criação e configuração dos valores de acesso aos bancos de dados deverão estar embutidos nas aplicações. Então, aqui agora eu vou estar acessando o servidor, que está hospedado, esse sistema aqui que a gente está utilizando para demonstração. Aqui no Connections Config, no caminho de usuário, sistema, Smara PD, CP Interface, Connections Config. Aqui a gente tem as strings de conexão demonstradas. Aqui. Ok. 1.3, possui mecanismo de timeout para logout de usuários após determinado tempo de inatividade. Deixa eu ligar aqui. Controlar para a integração. Após determinado tempo de inatividade, a ser controlado por parametrização. Legal. Então, aqui, da mesma maneira, dentro do servidor, a gente tem os parâmetros. Esse parâmetro aqui é o parâmetro de timeout, mas da mesma forma a gente tem, não está no edital, mas a gente tem outros parâmetros aqui. Esse parâmetro, por exemplo, da senha, tem diversos parâmetros aqui. Senha de forçar o usuário a trocar, né? No caso, quando ele vai fazer o cadastro da senha, ele exige um mínimo de segurança para aquela senha. Então, aqui também você pode definir se o password score é muito fraco, médio, forte ou muito forte. Então, na hora que o usuário for se cadastrar e for colocar a senha que ele preferir, o sistema ele vai exigir, com base nesse parâmetro, o mínimo de, ou uma senha só com números, ou com números e letras minúsculas, maiúsculas, etc. Mas o de timeout é esse aqui. Eu vou reduzir aqui para a gente poder fazer o teste.
Salvar o arquivo. Aqui agora a gente vai ter que dar um IS reset. A gente vai ter que reiniciar as pools do sistema para ele poder admitir esse novo parâmetro. Assim, só para demonstrando aqui para vocês também. Você deixou aberto aqui o IS? Pode não. Esse é o IS. Rodou ali. Aqui. Iniciou a pool. Agora, não? Fecha ele aí, dá um exit. Manda executar como administrador. Botão direito, não. Botão direito. Não, é que aí você tá aí no está aí mesmo. Esse botão direito aí. Bom, agora sim, iniciou as pools. A gente vai fazer o teste. Deixa eu abrir o Chrome aqui. Se logou no sistema, vou carregar a página. Vou fazer alguma ação do usuário. Retornar para o menu inicial. Enquanto roda aqui esse tempo, você quer emenda o próximo, que aí eu já vou abrindo aqui. Depois você volta nele e tenta acessar de novo. Exato. Enquanto está rodando o timeout aí, 1.4, dar autonomia ao administrador do sistema para que ele consiga bloquear qualquer usuário no sistema. Aqui no módulo gerencial, a gente vai em sistema, depois aqui em controle de acesso, usuário. Eu vou filtrar o usuário. Pronto. Smart 2, a situação dele está liberado. Eu estou logado com o admin. Pode desativar o usuário. Colocar o motivo opcional. Vou colocar aqui como teste. O usuário foi bloqueado automaticamente. Então, o administrador do sistema ele vai ter autonomia de bloquear qualquer usuário do sistema e desbloquear também. Da mesma maneira, a gente pode vir aqui e ativar o usuário. Automaticamente o usuário é liberado. Todas as permissões que ele tinha serão mantidas. Isso. Todas as permissões retornam como anteriormente. E voltando lá no Firefox, no Chrome, isso. Se eu tentar agora aqui clicar em alguma coisa. Deixa eu abrir aqui o
Esse arquivo de configuração tá... Esse aqui não é o menu do servidor, né? Por que não está aparecendo? É, já se passaram 29 segundos, né? Eu ter desativado, né? Encerrado a sessão. Abre, não tá abrindo. Esse é 1.20, esse é o servidor. Esse é o nosso servidor, Sim. certo? Só que a barra aqui de baixo tá do computador. Não sei se eu vou fazer a transmissão. Não deveria, né? Esse aqui. Aí, agora ele foi pro... Pegar aqui. Sistemas. Bora PDF. Outcore. Outcore Interface, esse aqui. O Outcore Interface. Aí aqui, appsettings.json. Esse aqui? Abre com o Notepad. Não é esse aqui. Não. Aqui, Não, acho. passou lá. Dá um exit. Não, exit. Fica ele como... Chama de CMD. Faz ele. Aqui, certo? Esse aqui que você estava no Firefox? No Chrome. Não. Aí você está no Firefox. É no Chrome. Vamos dar um Ctrl F5 aqui para limpar cache. Se loga aí. Outro dia. Abre uma tela de usuário aí qualquer. Deixa ele rodando aí. Vamos pro próximo item para a gente ter assim. Pode seguir. 1.5, possibilitar que todos os usuários do sistema possam realizar mudanças de cor do sistema. Aqui eu estou com o usuário admin, mas isso aqui serve para qualquer... inclusive aqui, ó, já ele me deslogou daqui do outro. Provavelmente era questão de cache do Google lá, que a gente deu o Ctrl F5, mas ele já me deslogou aqui. Inclusive era bom voltar lá então. Eu vou já. Aumentar aquele tempo, senão a gente vai ter que ficar Beleza. deslogando toda hora. Bom, aqui, só para demonstrar esse item, é bem simples. Qualquer usuário tem a opção de alterar o tema do sistema. Seguem as opções aqui.
Lucas, vamos focar nos obrigatórios. Os desejáveis podem Não é esse aqui é desejável? Desejável. Ah, É? então, Ele estava como obrigatório esse lá. Claro. Aqui tá Não. desejável. Tá bom, então. Desejável. Então tá, deixa eu voltar pro padrão um aqui. documento aqui que ele não está. Eu não tenho uma indicação aqui dos desejáveis. Você me empresta aí? Pode ficar. Agora aqui, voltando. Deixa eu fechar esse aqui. Estava no 1.5. 1.6 é obrigatório, né? Eu vou mudar o parâmetro do... Deixa eu fechar. Você voltou no Chrome? Antes de você mudar ele? Oi? Você voltou no Chrome? Ele tinha me deslogado lá do Firefox, né? Mas vê no Chrome aí. Deixa eu... Deixa eu... você perdeu. Deixa eu rodando aí, a gente faz o Não, 1.6. 5 segundos. Então o ponto 5 era opcional, no caso. Beleza. 1.6, oferecer mecanismo de favoritar as funcionalidades do próprio sistema, dando agilidade ao operador de sistema. Aqui, no caso, eu vou acessar menu de usuário mesmo. Ó, me deslogou de novo aqui. Tem que mudar aquele parâmetro. Aqui, quando dá o tempo de inatividade, ele pede o login de novo. Ele dá um refresh no token, né, que é a cada sessão, que é a autorização, e volta no login. Que eu vou... A gente que define esse tempo, né? Naquela configuração que a gente mostrou de que você coloca a hora, minuto, Chrome, vai lá, segundo. volta lá. Já passou os turnos. Chega em... O cache do Chrome também? O limpou. Essa Mas lá no... Qual outro que você O estava Firefox estava rodando o tempo de inatividade. O Chrome, ele... O Chrome deve estar com alguma incompatibilidade de JavaScript aí, que deve estar barrando isso aí. O Chrome, cada atualização que ele faz, ele muda o JavaScript dele. Vocês usam mais o que aqui? O Chrome, o Firefox? O Chrome. Ponto 1.6. 6. Oferecer mecanismo de favoritar as funcionalidades no próprio sistema, dando agilidade ao operador de sistema. Eu vou acessar aqui o módulo de contabilidade. André, eu tenho só uma dúvida aí. Você está acessando o data center lá? Está acessando o... Ou está logado no computador? Não, tá, Eu vou- tá lá, tá naquele domínio ali, vitória.smarapd.com.br. Eu vou- Tá no servidor lá na Smart. Eu vou reconfigurar o parâmetro, porque senão ele vai ficar me deslogando aqui o tempo todo. Pode deixar aí, é bom que você vai aprender rapidinho. Mas você é obrigado a ser flash. Né, Aline? Tá com frio aí? Acho que quem tá pegando só é você, eu não tô. Você quer mexer? Olha, André, olha. Não tá pegando aqui, vento. Não, aqui tá beleza. Aqui nós tá mais pra baixo. de união a quente ou a frio. Aqui não tá. É bom que até que nós dois aqui estamos saindo de uma crise alérgica de tosse. Se vier esse ar para cá, a gente vai apresentar aqui, vai demorar uns 30% a mais. Então diz o Diego. E às vezes mesmo.
Ele iniciou o servidor aí. Demora um pouquinho para fazer o cache das coisas. Selecionar aqui a UG 218, é opcional. Qualquer UG aqui que o usuário tiver acesso, ele vai poder fazer esse parâmetro. E acessei a unidade gestora aqui, favoritei aqui em cima, tem ali, inclusive, remover favoritos ou adicionar favoritos. Se eu vou lá para o início, esse cara tá ali como favoritado. E aí ele pode favoritar mais de um, por exemplo. Eu posso entrar aqui também em usuário e favoritar, retornei, ele vai favoritando aqui quantos o usuário quiser. Enfim. Pode seguir próximo. 1.7, possui funcionalidade de gerenciamento SMTP, possibilitando que o envio de e-mails pelo sistema seja configurado por sistema/módulo. Legal. Aqui no módulo gerencial, eu vou acessar o menu Sistema, e-mail, configuração de e-mail. E Sistema. Você pode escolher qual que você quer. Contabilidade. Unidade gestora 218. Módulo empenho. Bem, a gente tem aqui o login do e-mail. Esse que a gente criou aqui, demonstraçãovitória@gmail.com. Agora eu vou acessar lá o módulo de contabilidade. Execução. Aqui no despesa, empenho. Vou filtrar empenho 31. Menu ações. Marca. Marcar aqui. No menu ações, vou enviar ele por e-mail. Isso mesmo, gente. Esse livro aí. Só. Deu algum probleminha na hora que ele autenticou no Gmail lá. Né? Será que foi no... Deixa eu... Ele está com aquele usuário de autenticação em 2 fatores? Vamos lá. Volta lá na configuração. CMTP Gmail 587, então, ele está configurado, quer ver? Volta lá no e-mail, sai de lá. Goiânia. Sem isso. Sem açúcar, tá? Como isso agora? Pode dar isso. Aqui de acima. Eu não gosto disso no sul. Mas que estranho, até hoje de manhã ele pediu. Você comprou. É que eu acho que ficou no cachê. Ah, não deveria, né? Não. Talvez foi isso que tá. Sabe ver? Não aparece, né? Não, era aqui, era para ele pedir. Operações. Mas já tem água.
Me dei check. Eu acho que chegou. Pedi um outro aqui. Mas não é o nosso, porque é o nosso. Pode Odebrecht. Nossa, o Debrecht tem tudo menos café, né? Dentro aqui, ó. 10% de café, o resto é. Raspada. Tem 2 dias eu vou mandar pra Nossa. O e-mail parece que desabilitou. Ele, quando a gente usa essa configuração do Gmail, a gente usa aqui só para poder demonstrar, né? Cadê? Então, você está no aqui, Firefox. Outra página. Aqui, quando a gente autentica no Gmail, isso aqui é só de demonstração. Isso aqui, provavelmente, a gente vai ter que ver como é que vai ser, porque ele pode usar um servidor de e-mail de vocês, ou pode usar um servidor de e-mail contratado. Não sei como é que está contratualmente isso lá. Esse contrato é para data center. Agora, eu não sei como é que vai fazer com esse serviço de e-mail. Eu não sei se isso está contratado lá no edital. Porque, se não tiver, tem que ver qual e-mail, qual servidor de e-mail que vai usar. Pode usar até o próprio de Vitória. E o nosso tem nuvem, a gente está usando. Que vai passar uma conta aqui, autenticar e vai usar. Entendeu? Criar uma conta e aí você pode especificar, inclusive, uma conta para cada secretaria e até mesmo para cada módulo. Tem a questão da autenticação. Né? E aí, como a gente usa do Gmail, o que a gente tem que fazer? Habilitar aquela autenticação em 2 fatores para ele poder autenticar e mandar. Agora, ele resolveu parar de pedir autenticação em 2 fatores, porque quando a gente entra aqui no sign out, o que acontece? A hora que você se loga, ele manda um código para o celular. E ele parou de mandar, ou seja, ele deu alguma coisa aqui, a gente tem que voltar a reconfigurar ele. Então, se vocês permitirem, a gente vai continuando e eu vou tentando configurar esse Gmail para poder, ou alguma outra conta de e-mail para poder mandar. Porque isso é uma autenticação que é feita lá com o servidor de e-mail. Pode ser uma para o sistema todo. Pode. Porque faz sentido a gente criar uma licença para cada. Essa conta. Que é só para enviar. Vocês já têm alguma hoje setorial que usa para fazer isso? Porque aqui essa configuração, inclusive, ela é feita por SSL, né? Que é aquele modo seguro, a comunicação com o servidor. Então, se o servidor estiver exigindo que tenha essa autenticação criptografada, ele tem o parâmetro aqui que a gente checa, informa qual que é o login, a senha do e-mail, como se eu estivesse autenticando no meu e-mail para poder mandar e receber. E aqui vai ter os dados do remetente, quem que vai mandar, né? Esse tipo de coisa. Posso ver se tem, se aquela conta de teste que a gente criou para o workshop, se ela está ativa, se ela não estiver ativa, pode usar ela, né? Pula essa, segue e Vou tentar configurar esse Gmail de novo para autenticar, porque ele simplesmente parou. Ele parou de pedir, a autenticação em 2 fatores. Então, enquanto a gente tenta configurar aqui, aí ele vai tocando. Tá bom. Estava no 1.7 e 1.8. 1.7. Perfeito. Tá. 1.8, as transações. Claro. Tá. 1.8, as transações devem ficar registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, hostname e endereço IP. Histórico de transações para eventuais auditorias internas e de terceiros. Então, da mesma forma aqui no menu gerencial,
vou voltar lá para o início. No módulo gerencial, eu vou acessar Sistema, Auditoria. Aqui em Auditoria, eu vou acessar Histórico. Quando eu abrir aqui o Histórico, vai abrir esse menu Busca de Auditoria. Aí vocês vão selecionar o sistema que vocês querem fazer auditoria. Tem todos os módulos aqui. Eu, no caso, vou selecionar para teste o módulo gerencial. Aí aqui, da mesma maneira, dentro do módulo, vocês têm os domínios. Eu vou usar o usuário de autenticação. Vocês definem aqui o parâmetro de data. Eu vou colocar 01 de janeiro de 2023. Data final 30/5/2023. E aqui eu vou buscar. E ele vai me trazer todo o histórico de auditoria de todo esse período. Vocês podem ver que tem todas as transações feitas aqui. Ó. Caso usuário diferente, ele está trazendo aqui, ó, o admin, traz o IP, traz o evento, traz a data, a hora e traz a URL, onde foi feito essa alteração. Este IP é do servidor de aplicação ou é servidor da onde a pessoa estava logada? Não, esse aqui é o IP da pessoa que logou, tanto que ele saiu ali da transmissão. Pronto. E aqui, ó. Estão percebendo que a IP são IPs diferentes? Então, o que retorna aqui no filtro IP remoto é o IP da pessoa que está efetuando essa mudança. O histórico de auditoria ele serve para caso alguém faça alguma coisa ali, depois você queira ver exatamente quem fez, qual IP que acessou, qual hora e qual mudança que foi feita. Então, aqui a gente tem todo o histórico. No caso aqui, eu tenho só 2 páginas de todo esse período, porque isso aqui é um usuário de teste. Mas se fosse aqui da prefeitura, vocês teriam todo o histórico de todos os usuários ali dentro. Até posso voltar aqui, ó. Aí vocês vão filtrar, né, pelo sistema e pelo domínio. Está atendido esse item? Podemos seguir? Ok. Vou olhando para você. O item... pode ser, se você puder. Pega pode pegar um... Salve. Não tomar melhor. É o 1.9. No item 1.9, as regras de integridade dos dados devem estar parcialmente alojadas no servidor de banco de dados. Então, aqui eu vou acessar o servidor novamente. Eu não sei por que ele não está permitindo a barra de pesquisa aqui. Ele mandou em arquivo, né? Vai mandar. Vou mandar. Mandar esse arquivo digitalizado. Vai digitalizar. Eu tenho os arquivos aqui que são muito pesados. Se vocês tiverem pendrive, tem pendrive aqui. Mas ele traz do amanhã. Na verdade, que não, né? Na próxima hora. Hoje, tarde. Depois eu tenho que ir lá na... Tá, aí pego lá. Pega lá, fala que eu já salvei aqui na lá. Digitalizar isso tudo. Isso aqui está acontecendo por causa do Teams, tá, gente? Normalmente era para aparecer, ele está trazendo a barra de pesquisa do computador que eu estou utilizando para... Aí, agora mudou. Bom. Aqui eu vou abrir o SQL, ou no caso, aqui, o Management Studio. Nossa. 170 mesmo. 170, outro 70. Pior que nós temos limitação para subir no processo, né? Aí esse negócio vai ter que ser. Tá em Word. Ainda funcionar em PDF, deixar no Word, vocês não quebrando. Pega um pedaço, transforma em PDF. Ou otimiza, né? Tira a qualidade da imagem.
Vai dar uns 100 Aqui dentro do SQL, do Management Studio, eu vou demonstrar para vocês toda a parte de storage procedures ali, procedimentos armazenados, a parte das triggers também. São as regras de integridade que são pedidas no item. Que aí ele transforma em usuário. O todo de página que ele tem. Estou falando aqui para você, CP tem que é o sem. Nossa. Eu estou dentro do servidor de banco, vou expandir o menu Database, vou utilizar o banco de dados SmartPD. Aqui dentro do banco de dados SmartPD, vou expandir o menu Programmability. Ele até demora um pouco para carregar, porque aqui ele está trazendo todas as storages, todas as funções, e vou expandir as storage procedures. Aí aqui tem todas elas aqui, todas as regras de integridade. Nossa, os nomes são bem sugestivos, hein? Fácil de você identificar tudo o que é o quê. Linguagem de programador, né? Aí aqui, quanto às triggers, as triggers elas ficam dentro das tabelas. Eu vou utilizar esse DBO almoxarifado. E aqui dentro a gente tem as triggers. Vou create tudo. E aqui, só para demonstração mesmo, abrindo uma trigger aqui. Desculpa. Abrindo uma trigger aqui para vocês poderem ver a evidência. A gente pode seguir o próximo item? Item 1.10. Tem 1.10. Os menus de acesso às funcionalidades do sistema devem ser disponibilizados/visualizados apenas quando o usuário tiver acesso, impossibilitando o clique apresentação deste quando o usuário não possuir acesso liberado, podendo atribuí-los a grupos ou usuários específicos. Tá bom. Aqui, no menu sistema, novamente a gente vai aqui em controle de acesso e fazer aquele filtro que eu tinha feito no início aqui com vocês. Eu vou filtrar aquele usuário que a gente tinha bloqueado, editar ele. E aqui em edição, a gente pode ver que ele só tem acesso ao módulo de contabilidade, correto? Aqui, da mesma maneira, depois do próximo item aqui, inclusive, eu vou estar demonstrando para vocês a parte de poder integrar novos módulos e a atualização disso. Eu vou me deslogar do admin, então, acessar com o Smart 2 e ele só tem acesso ao CP, que era o módulo que estava especificado na configuração de usuário. A gente pode seguir o próximo item. Tem 1.11. As autorizações ou desautorizações por usuário, grupo ou funcionalidade deverão ser dinâmicas e ter efeito após novo login. Ok. Da mesma maneira, eu vou sair aqui do Smart 2 agora. Vocês viram que ele só tem acesso ao módulo do CP. Entrando aqui com o usuário administrador, controle de acesso, usuário, novamente o mesmo caminho. Então, aqui. E vou adicionar, por exemplo, o gerencial aqui. Aí tem que clicar nesse botão para associar o sistema ao usuário. Depois é só confirmar. Esse outro botão ali do lado é para associar, aí ele já associa todos os módulos. Se vocês quiserem associar todos de uma vez, é aquele botão ali. Eu posso me deslogar aqui do usuário admin, logar novamente com o Smart 2. E agora não só ele vai ter acesso a esse, como fica disponível aqui o módulo gerencial. E assim por diante. Os módulos que vocês adicionarem vão ficar disponíveis no usuário. Pode seguir. Tem 1.12. Prover o controle de restrição de acesso às funcionalidades da solução integrada através do uso de senhas, disponibilizando o recurso de dupla custódia, utilizando o conceito de usuário ou grupo autorizador para ações chaves conforme definição do contratante. Legal.
Então, aqui é a questão de dupla custódia de autenticação. É uma ação do usuário dentro do sistema que, né, a partir dessa ação, vocês podem definir para aquele usuário, olha, esse usuário ele pode fazer essa ação desde que ele seja autenticado com um usuário superior a ele e confirme essa alteração que ele está fazendo. Então, eu vou estar saindo aqui. Sim. Qual é esse? Esse é 1.12. Ah, tá. É que releia para? Não, tá aqui. É porque continuava na outra página. Tá bom. Eu vou me logar com o usuário de teste que a gente tem, o MRMoto, para demonstração desse item. CP, a gente está no CP, correto? Tá, está no CP. Aqui, a gente vai acessar o exercício de 2023, o G218. Execução. Aqui em execução, a gente vai em despesa. Depois, liquidação. Liquidação aqui. E eu vou filtrar. Isso aqui existem liquidações a serem apropriadas, é porque tem liquidações que ficaram para serem editadas. Então, o sistema dá esse sinal aqui quando a gente entra. Aqui na liquidação, a gente vai filtrar a liquidação 2072. Trouxe aqui para a gente, inclusive já trouxe todos os testes que a gente estava efetuando aqui de anulação. Esse último cara aqui, ó. Os outros, vocês podem ver, que é só emissão de nota, porque esses aqui eles são anulações. Então ele só fica disponível para emissão de nota, e esse cara aqui ele vai ter mais opções no menu. Então a gente vai entrar nele aqui para anular. Vou adicionar um valor aqui de R$1, por exemplo. E clicar para fazer a anulação. Sim. Aqui, vou clicar para confirmar, só que ele dá aquele aviso. Esta ação não pode ser executada, pois necessita de dupla custódia, e vai trazer o menu de dupla custódia. Aí aqui eu vou ter que colocar, aí na configuração do usuário, vocês vão definir qual usuário vai fazer essa dupla custódia de autenticação. Aqui a gente configurou o usuário Smart2 para dupla custódia. E aí vocês colocam o justificativo aqui, se quiser também, teste, enfim. Confirma, e aí com o usuário de autenticação, ele libera para fazer a anulação. Pronto. Trouxe aqui para a gente. Ele traz a opção de impressão também. Mas, aqui, a última anulação que a gente fez. Os valores aqui, emissão de nota, enfim. Pode seguir o próximo item. E tem 1.13. Os relatórios deverão permitir a inclusão do brasão da contratante. Aqui a gente vai voltar lá para o módulo gerencial. Deixa eu me deslogar desse usuário, que esse aqui é o MRMoto. Vou logar com admin. Me logar com o usuário administrador. 1.13. Vou lá no módulo de contabilidade.
precisa demonstrar. Unidade gestora 218. Vou confirmar. Aqui, em configuração geral, colocando unidade gestora. Vou filtrar a unidade gestora 218. E aí aqui vocês podem filtrar a unidade gestora de sua preferência. Vou editar. Aqui a gente está com esse brasão, mas eu vou subir um novo brasão aqui, brasão de Vitória. A gente já deixou. Pode subir de Aracruz mesmo. Tá bom. Pode? Tá bom, então. Eu acho que é esse, Bruno. É esse? Põe esse demo aí, ó. Põe esse demo. Muito lindo, né? É, né? Minha terrinha. Não mesmo. Subiu mesmo. Deixa eu subir outro aqui para alterar. Aracruz. Pronto. Trocamos para o brasão de Aracruz. Aí aqui é a opção de brasão de relatórios, mas tem a opção de brasão web também para trocar o brasão lá em cima do menu. Então, ó, aqui ele trouxe o brasão de Vitória. Trouxe lá, trocou lá no menu. E agora, para demonstrar para vocês, eu vou acessar a execução, relatórios, Na média, eu boto no outro. filtrar. Vou filtrar o relatório de teste. Filtrar o empenho. Selecionar ele. E aí, a gente vai visualizar. Pronto. Ele trouxe o brasão alterado aqui conforme a configuração que a gente efetuou através da unidade gestora. É, na versão web também já mudou, você viu? Já mudou aqui também. Aí aqui no caso, né, da unidade gestora aqui, retornar, ele vai... Agora, o cabeçalho lá do relatório também é parametrizado, né? Também é ali, ó. Aqui, ó, a gente tem Ah. todos os parâmetros de informações. Aí aqui tem o parâmetro de brasão do relatório e parâmetro de brasão web. Inclusive, uma questão interessante de demonstrar é que vocês podem colocar um brasão web, um brasão de relatórios, enfim, fica a opção. Bom, pode seguir o próximo item. Tem 1.14. Possibilitar a inclusão nos relatórios indicados pelo contratante de campo destinado à identificação e assinatura do responsável pelas informações. Tá. A gente vai aqui no programa de assinatura. Filtrar da gestora. Filtrar o relatório. Certo. Ah, já está aqui. É o CR 23200. E aqui, em edição, a gente pode editar as assinaturas. Ele tem campo até 6 assinaturas aqui. Tá, assinatura. Não. É que tá tendo um Tem um delay delayzinho entre... da transmissão. Vou colocar o Ademir aqui, trocar esse outro aqui também. Ele vai trazer o format. Confirmar. E agora a gente vai retornar lá nos relatórios. Filtrar os relatórios de teste. Aqui tem 31.
selecionar, visualizar. Ele me trouxe as assinaturas que eu selecionei e também a descrição. Tá com esse delay realmente. Bom, a gente pode seguir para o próximo. Item 1.15. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam gravados em disco em formatos F, que permitam ser visualizados posteriormente ou impressos, além de permitir a seleção e configuração da impressora local ou de rede disponível. Tá. Então aqui eu já cliquei em visualizar o relatório, ele apareceu aqui sem fazer nenhum download, mas a gente pode dar um pro P, e aí eu posso selecionar aqui ou salvar como PDF, ou selecionar uma impressora aqui, configurar uma impressora para imprimir o arquivo. Pode seguir. Item 1.16. Permitir que o usuário filtre previamente os dados para apurar as informações de cada relatório e que essas opções de filtro e classificação fiquem disponíveis na tela de entrada do relatório. Aqui a gente vai acessar o módulo de contabilidade, opção, despesa, empenho. Fazer o filtro 31. Ele vai trazer aqui para mim esse cara. Se eu abrir a opção de filtro, o filtro vai estar aqui. E aí, da mesma forma, vocês podem filtrar o vínculo, pode filtrar o tipo, dotação, enfim, segue-se uma lista de filtros que vocês podem estar fazendo aqui. Para demonstrar também em outra situação, da mesma forma, agora, ao invés de empenho, vou acessar a reserva e filtrar pela reserva 88. Ele vai trazer aqui para mim a reserva, demonstrando o filtro, e da mesma maneira vocês podem fazer esse filtro aqui por diversos parâmetros. Agora, voltando lá no empenho, o filtro se manteve. Da mesma forma, voltando na reserva, o filtro também se mantém. Pode seguir. Item 1.17. O sistema deverá permitir que o acesso aos dados possa também ser delimitado para um determinado setor do organograma, de forma que os usuários de setores que descentralizam o controle de recursos não visualizem ou possam alterar dados de outros setores. Bom, então aqui eu estou com o usuário administrador. O usuário administrador, no módulo de contabilidade, ele está com as autorizações aqui, ó, ele pode acessar diversas UGs aqui dentro. Agora, se a gente for lá em gerencial, menu sistema, aqui no CP. Menu cadastros, filtra pelo usuário. Eu posso verificar que o nosso usuário de teste SMAR 2, ele só tem acesso a uma unidade gestora, contrário do admin, que tem acesso àquela lista de unidades gestoras. Se eu sair aqui do admin e me logar com o usuário SMAR 2, diferente do administrador, ele só tem acesso àquela UG que está especificada lá na configuração. Então, vocês podem estar definindo, além da limitação de módulos, vocês podem limitar as UGs também do usuário. Pode ser o próximo item. Então, os obrigatórios está abaixo. Tem 1.25. Tem lá embaixo. Tá certo. Tem mais um. 1.25. Ok. Permitir a geração de arquivos e documentos com layout definido pelo TCE, PS e transferência de dados para envio aos módulos cidades, contas e cidades contratações. Eu vou me logar aqui com o usuário administrador novamente. Acessar o sistema de contabilidade. Selecionar o G218, que é o G que a gente está utilizando. Aqui, em prestação de contas, vou abrir a prestação de contas do CCE do Espírito Santo, a prestação de contas mensal. Aqui a gente vai selecionar
no mês de abril. Tem todas as opções aqui. Você tá falando só. Dá uma olhadinha lá, porque às vezes você Ah, está falando sim. aqui e ele não está atualizando lá. Bom, tá com um delay bem grande assim. Aqui. Eu tenho todas as opções do arquivo que eu quero gerar, um arquivo XML. Vai ser enviado para o Tribunal de Contas. Vou pegar outro mês aqui para a gente fazer. E aí falta do e-mail. Quando carrega aqui, eu já vou logar aqui no AM. Vocês têm nada no login, né? Também aqui no AM a gente tem a opção de prestação de contas e aqui no caso a geração de arquivos de contratação. A gestora 03. O mês maio, janeiro do ano 2023. Fica aqui em gerar. Nós ia começar no último dia, né? Que era limite. E como já tinha enviado da Secretaria da Edição, Esse é um documento que ele demora mais um pouco, porque ele está trazendo série de arquivos. Os manuais também é opcional? As obrigatórias do módulo 1 já acabou já. Dois. Mas o SPED já tem os dois, né? Já tem os dois. Não demonstrava só as integrações que a gente precisa. Vocês mandam os dois. Porque ele vem consolidar os dois exercícios. A gente manda Não, é fácil. cada risco de Você vai ganhar, os dois não. exercícios. Isso é obrigatório. Mas o SPED já tem os dois lá. É porque para quem não usa o SPED, que teria que mudar. Mas a gente usa SPED e manda os dois mesmo assim. Porque você já não tem preconceito, né? Por isso que já tem os Platinum. Você já viu. Que não apresentou aí. Não precisa ser obrigatório. Ainda mais que eu não falei, já sabe o rendimento. Esse aqui é tradutor para falar de você? É aquele que gera aquela PROC lá, de integração? Eu acho que não. Não. Não tenho certeza, mas eu acho que não. Esse aqui é o XML da prestação de contas. É que ele dispara, a pergunta dele disse que ele dispara uma PROC de integração com o tribunal. Não, tribunal não. É o tribunal. Então já possível a TCS, não é? Inclusive, quando isso estiver lá no datação, que hoje, como está tudo aqui, ele faz aquelas chamadas nas PROCs da arrecadação. Precisa ver como é que vai fazer. Então, é uma dúvida que eu tenho que perguntar. API vocês não têm. Para poder chamar. Porque essa integração hoje ela é feita direto via plano. Via CC. Então, como vocês estão pensando que Ser habilitado por vocês. O correto era fazer via API. Mas se não tiver jeito, o que você vai ter que fazer? Vai ter que abrir, vai ter que fazer um link de server. Não. Não, porque o rapaz falou do suporte, falou que vai ser um
E uma VPN. Nada. Pode ser também. Pode ser também. Esse trabalho, assim, Pode ser ele também. falou que pode ser. Pode abrir uma VPN entre o domínio aqui e o data center. Aí, mas de qualquer maneira tem que ser via linked server. Tem que ser. Porque se eu estou lá num objeto de banco disparando uma proc que está num outro servidor, eu tenho que ter esse linked server, que é o que tem hoje, não é? Aham. E tem hoje que vocês chamam umas procedures nossas também. Do mesmo jeito, né? Vai ter que ter esse linked server. O problema de linked server é quando eu tenho transação. Por exemplo, abrir uma transação e ela está em servidores de domínios diferentes, ele não deixa. Você tem que fazer o distributed. Mesmo assim, ativando o serviço, configurando, ele dá erro na hora que vai fazer a transação. Porque como que vai ser feita a integração com um módulo lá de contratos, um módulo que é bem pesado ali, né? Sim. Mas aí... Não é pesado, são juntos, né? Então, mas aí eles vão ter que deixar alguns web serviços para o pessoal de contratos puxar. Não, porque aí é contrato, PPA, portal de transparência. Assim, a gente pode ter um web service quando vier do sistema de algum outro aqui para cá. Beleza. Agora, igual esse, que a gente vai lá e puxa dados do sistema da tributação. Então, a gente pode criar o serviço. Aí, eu não estou legal. prometendo, mas a volta para a sessão de contratos, vocês que tem que fazer. Se a gente quiser disponibilizar a informação para vocês e gravar dentro, aí a gente disponibiliza. Exato. Porque o certo é via web service mesmo. Sim. Porque aí a gente sai dessa camada de linked server. Até negócio de sistema de farmácia. Também. Tudo, qualquer integração. Se a gente disponibilizar o web service de lá e vocês daqui, eles podem falar. Aí acabou o problema. A gente sai dessa camada física de banco de dados. Sim, VPN também. E VPN também. Outra coisa, eu tenho dúvida. Eu não sei como é que está no edital, questão de backup. Backup, ele tá falando lá que a gente tem que reter 30 dias. E aí a gente abre via SFTP para vocês o acesso direto aos diretórios dos backups. Vocês podem ir lá e buscar todo dia e fazer uma outra cópia. Tá. E eu posso fazer, se eu quiser fazer, um backup agora. Eu vou ter permissão ou não? Ou eu faço... Posso te dar uma permissão. Na verdade, eu não queria. Eu acho que você não tem que se preocupar com isso. Não, porque às vezes o Eric me pergunta, me dá um backup aí. Não, o que você pode fazer é falar com a gente já te gera um backup e já te coloca lá. Você não precisa se preocupar com isso, entendeu? Amigo, aplicação e banco não vão estar mais hospedados aqui. Então, não é responsabilidade sua, ele não vai mais te pedir o backup, ele vai pedir para ir sei, mas a TechTrilha, às vezes, desenvolve alguma coisa integrada com o sistema deles. A TechTrilha não vai poder desenvolver com eles lá, direto. Entendeu? Eu entendi, mas aí não é você que não vai ter acesso para poder você fazer backup. Você vai fazer e vai disponibilizar. Vai ter backup todo dia. Você vai falar assim, não, eu preciso você me gera um agora? Eu gero e já te disponibilizo. Vai ter de log quanto tempo? Não, mas é segurança deles. Se eles perderem informação, a preocupação não é sua mais. Não, mas é um ponto importante isso que a gente está falando. Por exemplo, você vai me gerar um log a cada quanto tempo? Hoje, quanto que é? De quanto tempo aqui? Hoje é 10. 10 minutos? Pode fazer um modelo igual lá, entendeu? É porque ele é preocupado em perda de dados. Não, mas aí perda de dados é contratual. Agora Exatamente. A responsabilidade é deles agora. O meu padrão é um full diário e diffs diários de retenção, do período de retenção. Você está pedindo 30 dias, eu vou gerar um full e 30 diffs até eu reciclar, porque a qualquer momento que você precisar, você vai ter de cada dia. Agora você vai falar assim, não está contratual, mas se você falar assim, me gera um backup de log a cada 10 minutos. Eu gero, não tem problema. Entendeu? A gente tem uma alocação lá. Não está definido o tempo, tá? 30 dias só. Mas a retenção. Não estou falando com relação ao backup, a frequência do backup de log. Mas tem uma cláusula lá
os requisitos tecnológicos, que diz que é a obrigação da empresa restaurar o banco de dados ao estado mais atual possível, em caso de falha. Então, isso já diminui assim, a um tempo ínfimo o backup de log. Não dá para ter backup só full e diferencial, tem que ter backup com tempo de log com tempo pequeno também. A gente Entendeu? pode adotar o padrão que você já tem aqui hoje. Isso 10 não está aqui, não é demonstrável, né? Mas é exigência. Não está especificado contratual. exatamente o tempo, né? Isso, mas tem lá. Não posso falar, não. Né, Aline? Aqueles itens, os requisitos tecnológicos você colocou como parte do digital também, né? Então, tá lá. Não se preocupa, não. Vai ter algum ambiente de homologação, a exigência? Eu não sei se está lá, mas se tiver, a gente vai montar. Tá lá. Vai montar um database de demonstração e uma aplicação de demonstração. Para subir antes de subir as manutenções evolutivas, né? Aí a gente faz a validação no banco de homologação. Tudo bem. Depois que eles fazem, eles não dão homologação. Sem problema. Vamos lá, então. Tá vendo o artigo aí? Do CPGI? Inclusive, tem alguns requisitos que a gente colocou, eu não estou com eles aqui, mas com relação ao ambiente de nuvem, né, que a gente tem a preocupação aí Tem uma da descrição. segurança aí não sei se tem que dar uma olhada um pouquinho mais para frente, a qualquer tempo a gente pode exigir esse tipo de informação. Desculpa, qual? Com relação por ser em nuvem, né, tem algumas exigências aí que a gente colocou que vocês precisam atender ao longo do processo de prestação de serviço, com relação à segurança. Né? Só aproveitar, tá esperando ali, né? A intenção de vocês é de colocar isso onde? Disponibilizar esse ambiente nuvem, onde vai ser no próprio ambiente da SMAR ou vai ser em alguma... Não, nós temos parceiros que aí, dependendo do tipo de arquitetura que a gente aloca, ele aloca para a gente ou na AWS, ou na Oracle Cloud, ou na Azure. Então, dependendo de onde for, a arquitetura que a gente precisar, a gente aloca via parceiro, que é parceiro nosso, de player de data center, que vai alocar isso. Trabalha com multi-cloud, aí vocês vão colocar onde? Aí eles ajudam a gente, por exemplo, a colocar monitoramento de ambiente, performance, desempenho, aí tem todas aquelas questões de Tier 3 de data center, aquelas questões todas de alta disponibilidade, segurança, e lá vocês pedem 99,98%. Por isso que eu estou alertando, porque tem alguns quesitos lá que tem que ser atendidos, tá? A gente vai, contratualmente, a gente vai entregar isso para vocês, mas isso a gente está trabalhando junto com um parceiro que entrega isso para a gente também. Sim. Porque como a gente não tem experiência nesse tipo de alocar, de contratação em nuvem para sistemas transacionais, que é uma coisa é a gente contratar um sistema em nuvem, e-mail a gente já tem, né, assim, gerencial, porque se parar de funcionar, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Nesse caso, o sistema de vocês é fundamental, ele é transacional e o funcionamento do dia a dia da prefeitura depende principalmente da parte financeira, contábil e materiais, depende do sistema que está no ar. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito maior. Então, a gente acabou olhando mercado, assim, pegamos alguns cases de órgãos que já estão trabalhando dessa forma para poder nos respaldar. Assusta quando você fala que tem que ter disponibilidade de 99,9%, mas tem que... Aí o que a gente... Como esse contrato vai ser, depois de firmado, obviamente, entre nós e vocês, nós temos que nos garantir também que nós temos isso. E aí, por isso que contratualmente também... E a gente já está funcionando, já provendo bastante aplicações para vários clientes com essas nuvens que a gente já está usando. E a gente realmente... nos relatórios de monitoramento de sistemas no ar e desempenho,
a gente realmente está cumprindo todos esses acordos aí. Eu estou perguntando onde é que vocês pensam hospedar, porque a gente viu esses parâmetros na AWS, em algumas empresas que prestam esse tipo de serviço. Assim, na Google. Certo. Está fazendo o quê? Chama outra UG. Chama a 218. Essa UG é muito pesada. É que aqui no caso a gente está no AM. A gente não tem as mesmas opções de UG. Ele tá demorando. Ele geralmente demora um pouco mesmo essa geração de arquivo, mas eu acredito que ele está demorando um pouco mais porque a gente está utilizando esse que é 4G, né? Mas se você puxar 14 aí, eu acho que dá. Deixa eu tentar me abrir isso. Olha o navegador. Parar aí. Aqui é o usuário TI. Não, tá errado. Tá errado? Aquele outro item do e-mail você conseguiu? Reconfiguramos lá a conta do Gmail. Vamos mandar. Configurou lá? Já aproveitar. Você tinha falado a 14? 14. Tem pouca contratação. Volume é menor. Quanto é? Volume de contratação que saiu. Aí tá a demonstração do... Chama a aplicação. Primeiro chama o Gmail. Aquela conta lá que a gente está usando de demonstração. Vamos ver se está autenticando. Engraçado ele ter desconfigurado dessa maneira. É muito. Ele chamou aqui, ó. Ele até veio, mas vamos mandar outra. A gente reconfigurou e mandou, ele veio. Vamos mandar de novo. Entra na aplicação. Ele desconfigurou de novo? Não. Entra na contabilidade. 2022, entra no dia 2018. 2022. 2018. Não. Calma. Vai lá em despesa, que são despesa reserva. Aí empenho. Filtrou. Aquele nosso caso de teste. Ó. Pega o segundo aí, eu acho. Que o segundo, não. Marca. Manda enviar a nota por e-mail. Sim. Tá lá. Enviou. Vai lá no e-mail. Aqui. Ó. Chegou. Nota de empenho. A nota de empenho.
Esse aí está no Chrome? Está no Firefox? Tá. Não, peraí. Vou fazer o seguinte. Não, o... Peraí. O Lucas vai fazer e depois manda para assinar diretamente. Deu um gole que o gole do Brasil todo. Tem um bom de um imóvel gratuito. Aí tem alguma outra tipo de configuração, né? Que o Lucas vai fazer com o móvel. Tenta abrir no Edge. Bom, Ah, tá. eu acredito que Já gerou baixou. aí? Acho que sim, deixa eu ver ele na outra. Vai fazer. Mas vamos ver aqui. Então, ele se configurou. Configura de novo. Uhum. Nossa, o que está acontecendo? O Gmail desconfigurou de novo. Abri uma conta no Outlook para ele. O Gmail desconfigurou de novo. Aqui. Você quer que eu peça? Esse arquivo aqui. Você cria uma conta aqui no Office? Precisaria de ter uma conta, o número qual que é o SMTP, qual que é a porta. A gente precisaria saber se... A Smart não tem nenhum meio dela. Tem também. Eu vou ter que... Deixa eu ver se eu... Bom, gerou aquele arquivo lá que ficou bastante tempo sendo gerado. E aqui a gente pode abrir o instrumento. Ele traz aqui todas as informações de XML. Está trazendo ali, ó, fim da vigência do contrato, unidade gestora, gerenciadora. Aqui. Informações precisas. Execução também. Enfim, ele traz todos esses arquivos e é por isso que ficou bastante tempo gerando, porque é bem extensa a quantidade de informações, ele colhe tudo isso para poder gerar esse arquivo para a gente. Entendido. Precisa. Qual que é o modelo? O servidor de e-mail de vocês, ele tem dupla autenticação? No Microsoft, né? Às vezes eles ficam enviando via celular, sim. Mas uma vez gravado, já está tudo liberado, não pergunta mais. O do Gmail, a gente criou esse e-mail para fazer a demonstração, e aí a gente estava tentando fazer esse envio e estava enviando, ou não estava enviando, ou estava enviando corrompido. Aí a gente fez a atualização para duplo usuário de autenticação lá no Gmail, e aí ele permitiu. Só que aqui agora, por exemplo, se eu entro aqui no... isso aqui não é uma questão da Smart, é uma questão, infelizmente, do Gmail. Se eu entro aqui no Edge, no Chrome, view.com, coloco aqui demonstração.
ele está logando direto. Antes, ele estava pedindo aqui para mim o código Google. Você está entrando no Uma nosso vez confiando no MAC address da Mac, ele não pede mais não. Ele estava pedindo hora? sempre que a gente estava logando, ele pedia, sempre que você fazia o logoff, na hora de fazer o logon, ele pedia de novo o código. Tanto que, se eu abrir o Edge aqui, por exemplo, no Edge, eu não... Peraí. Deixa eu abrir o Edge, que esse aqui é o antigo... Deixa eu abrir uma página anônima aqui. Agora ele pediu. Entender. 615804. Ele voltou a pedir. Agora voltou a pedir, de repente. Não, mas no outro navegador. Mas nos outros lá que eu tinha aberto ele primeiro no Firefox. Depois eu fui abrir ali no Chrome, ele abriu direto. Então, aí agora ele voltou a pedir o... Sabe por quê? O resto foi atendido. Tá. Você está em qual aqui? Você está conectado lá no SRVD 65? Não, aí tá no computador. Tá por dentro. Abre o seu Gmail aqui. Acho que eu vou, não sei se vocês vão mostrar por aqui. Mostrar no dia, não disse aqui. Se a gente massa que a gente tivesse nada, a gente ia pro hotel, mas Da Maraquinha, não está conseguindo abrir. Eles estão conseguindo abrir? Uhum. Ué. Quer tentar abrir aqui? De repente, depois. Sentar, gente. A laranja está direto no servidor. Vamos ver. Funcionou? Não. Então, João, pedir ajuda para os universitários. Aí tá. ver se eles podem ajudar de alguma forma. Bom dia. Bom dia. Então, o Rafael passou o caso aqui. Mas aí vamos ver se... Vocês não vão conseguir fazer 096815. Um item obrigatório é a aplicação enviar e-mail, né? Deixa eu só ver aqui. Possuir funcionalidade de gerenciamento SMTP, possibilitando que o envio de e-mails pelo sistema seja configurado por sistema ou módulo. Não funcionou. Já funcionou? Ele não estava conseguindo enviar? Abrir. Se funcionou, beleza. Mas a gente vai se preparar depois para poder enviar isso via o Outlook. Tá? Enviado. Problema de navegador. Vocês não estavam conseguindo fazer a autenticação no Gmail? Porque como que a gente fazia lá? A gente passa as SSL, as autenticações, tudo bonitinho. Mas para a API poder falar com a API do Gmail, você tem que abrir aquela autenticação em 2 fatores. E estava funcionando tudo bonitinho. De repente, ele parou de pedir a autenticação em 2 fatores e também começou a dar falha no envio. A gente configurou de novo e agora passou. Só tirar uma dúvida aqui. Tá, beleza. Então. Tá.
Mas aí a gente pode ficar isso O para que a gente depois. usa aqui é, enfim, aí não é direcionado a Gmail, né? Fala só SMTP. SMTP. Aí o que vai acontecer? A hora que essa aplicação estiver em data center e estiver usando um servidor de e-mail que vocês definirem, a gente vai ter que fazer essa comunicação de autenticação SSL. Oi? E aí, beleza? Deixa eu tirar uma dúvida com você, que eu estou aqui numa prova de conceito da SMAR. Hoje o nosso servidor SMTP, ele é aqui interno, não é isso? Ou não? Tá, mas se tiver uma aplicação em nuvem, pode utilizá-lo? Sim. Sim. Esse que eu estava fazendo. Ah, beleza. É SSL, né? O relay SSL, beleza, então. SMTP. XML. Só demorou mesmo, mas... Eu não vi isso. Entendi. Não, entendi. Não, é porque a aplicação da SMAR ela está indo para a nuvem, né? Então, eles enviam e-mail, nota fiscal, etc. Então, é necessário ter um servidor de SMTP, mas a gente já tem. Só queria validar contigo. Beleza, então. Valeu, falou. Valeu, tchau. É o que eu imaginava. Não é o Outlook. O nosso sistema de relay, né, de envio de e-mails, a Rafael deve ter essa informação também. Nós temos um servidor de envio de e-mails específico para isso, tá? Interno aqui, mas já tem alguns provedores externos que já utilizam, como a Polícia Rodoviária Federal utiliza também para fazer alguns envios e tal. Então, beleza, SMTP. CMTP, usando uma autenticação SSL. A gente entrega uma conta para vocês de e-mail, para SMAR. Uma sugestão, SMAR, arroba, É só você entender, João. Na verdade, não vai ser nem para a gente, é para vocês mesmo, sabe por quê? Porque aqui você pode configurar peraí, deixa eu chegar lá. Lá no... Aqui você pode definir SMTPs, inclusive, para cada sistema e módulo. Por exemplo, a contabilidade, a secretaria, Fundo Municipal da Saúde, por exemplo. Para eu mandar, por exemplo, nota de empenho, liquidação, pagamento, eu posso definir para cada um serviço SMTP. Então, você pode criar uma conta para cada um que te pedir isso. De cada secretaria, por exemplo. Aí aquela que criar, a gente tem que autenticar aí. Não, aí a área de negócio faz isso, não sou eu. A área de negócio define e passa para a TI e a TI... Isso, ela vai pedir assim, eu quero que tenha uma conta tal, vai especificar uma senha. Pode ser uma só para todos. Se quiser uma só para todas também, vai lançar isso. O serviço a gente tem para SMTP. O que a gente faz essa comunicação segura é usando o SSL e porta padrão, e a porta do e-mail. Ok, estamos liberados? Está tudo atendido, então, pela comissão técnica, né? Os requisitos de ambiente tecnológico. De itens obrigatórios. Obrigada. Então, todos os itens obrigatórios foram atendidos. Então, a gente vai encerrar a sessão aqui, de prova de conceito. Depois eu imito a ata e mando por e-mail para assinatura. Beleza? Tá legal. Agradecemos.